estarmos aqui nessa noite para juntos louvarmos e adorar o nome do Senhor. Abraço a todos os pastores, esses homens de Deus que oram pelas nossas vidas. Como eu sempre digo aqui, sou grato a Deus por ter chegado aqui, tá? Não vim corrido, não me colocaram para fora. Chegou o tempo, Deus fez assim. E eu disse: Senhor, eu vou para onde? E o Senhor mostrou a minha esposa. Confesso que não estava no meu coração estar aqui. Eu não conhecia, não sabia, mas o Senhor nos trouxe aqui. E chegando aqui, fomos bem recebidos pelos pastores dessa casa, nos abraçaram, nos ajudaram. E ainda hoje nos ajuda, nos abraça. E eu tenho muito carinho por cada um dos pastores que aqui estão. Que Deus continue abençoando a todos. Queridos, eu quero agradecer a todos pela minha mãe, viu? Minha mãe já está em casa. Deixa eu falar para você aqui uma coisa interessante. É que houve uma situação na hora de fazer a cirurgia. Estava tudo marcado, ficou praticamente quase 24 horas de jejum para fazer a operação. Saí do hospital, estava tudo preparado. Fui para casa. Cheguei em casa, começou uma tormenta, uma confusão, que não ia mais operar, que ia mandar para casa. Eu disse: como vai mandar para casa? E aí, chegando aqui, falei ali com o meu pastor, botou de oração, e ele, com toda a igreja, fez um amor ao Senhor. E o clamor, Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor. E saí daqui descansando em Deus. Deus fez um mover. E chegando no hospital na quinta-feira, para ver minha mãe, ela estava já preparada para ser operada, com outra senhora do lado dela, e de repente eu fiquei observando, ia ser uma senhora, de repente, coisas que só Deus faz, ninguém explica. Alguém gritou e disse: quem vai ser operado agora é a dona Joana. Quem é? Eu sei, é aqui. É aqui. Aí alguém olhou assim: mas não era outra? Eu disse: é coisa de Deus. E fui levada. Quando ela partiu da maca, é uma sensação não muito agradável, porque você não sabe o que vai acontecer. E quando os médicos levaram ela naquela maca, eu olhando, ele disse: venha, pode acompanhar até um certo momento. Quando chegou um certo momento, quando eu olhei para cima da porta, estava escrito centro cirúrgico. Só que uns dias atrás, alguém foi fazer algum procedimento e acabou falecendo. E eu só olhei assim, e ela entrou e a porta se fechou. E alguém olhou para mim: só fique aqui na sala de espera. Eu disse duas coisas na sala de espera. Primeiro, sua mãe faleceu, deu tudo errado e não conseguiu. E a segunda, deu tudo certo, pode ver sua mãe. E eu fiquei assim: Deus, e agora? Qual será a notícia? E quando o enfermeiro entrava na porta, então o senhor olhava assim, não era para mim, era para outra. E acabou que eu disse: outra coisa, eu vou andar para o hospital. Aí eu andei, subi, desci. Quando eu voltei, procurei, eu disse: sua mãe já foi operada, já está ali na sala. Eu disse: amém, glórias a Deus, e Deus para nós, agradecendo a todos, em nome de Jesus. Breve estará entrando aqui e todos verão a glória de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo número 8. Versículo número 23.
capítulo número 8, verso 23, que diz assim: então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eles que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Verso número 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Podem se assentar, por gentileza. Olha aqui no portal, por favor. Queridas, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido da igreja. É uma reflexão para a nossa vida estarmos aqui hoje, nessa noite. Aprove a Deus trazermos aqui nesse lugar, nessa casa de oração, para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como é bom ter amigos. Eu sempre tenho comigo essa frase: melhor ter amigos do que ter dinheiro. É essa frase que eu carrego na minha vida. Por quê? Porque aonde tem amigo, você tem tudo. E aqui nessa casa eu achei amigos. Saí do hospital, eu liguei para o pastor Fernando, sempre saí do hospital: pastor, tu está por onde? Eu disse: eu estou aqui fazendo um serviço. Por que liga aí? Eu disse: não é para incomodar mais. Se o senhor passar por aqui e quiser me levar para casa, ele disse: espere aí que eu chego aí. Ó, pensou que não, o pastor Fernando apareceu de moto, me trouxe praticamente dentro de casa. O irmão Tex ali ajudou bastante no hospital e ainda até hoje ajuda. E muitos outros, que dá para citar mais. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui é um texto bastante conhecido, como eu já falei aqui para os irmãos. Quem é que não conhece essa passagem aqui? Quem é que nunca ouviu essa palavra? Pois a Bíblia faz questão de descrever para nós Jesus em um de seus discursos com os seus discípulos, uma grande multidão. Vamos observar aqui no texto que Jesus está fazendo um milagre. Ele tinha terminado de curar a sogra de Pedro. Ele tinha terminado de expulsar demônios de pessoas. Porém, o texto aqui é bem simples em dizer para nós que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: passaremos para o outro lado. Então, a
ministério, passou por alguns lugares e olhando para ele disseram: vem e segue-me. E o texto diz que eles, deixando tudo, foram e seguir a Cristo. Deixa eu falar para nós aqui uma coisa interessante. Essa história aqui parece-me com a sua e com a minha, porque outrora todos nós estávamos afastados de Cristo, desarraigando, não tinha essa esperança e nem tampouco nós conhecíamos a Cristo, mas alguém, por certo, pregou este evangelho para nós e fez o apelo, ou seja, fez o convite. Você aí quer aceitar Cristo, você recebe ele nessa noite e, por certo, vocês, nós que aqui estamos, salvos aqueles que já nasceram no lar evangélico, mas mesmo assim fez-se a necessidade de reconhecer o Senhor como seu Salvador. E na nossa vida é assim. Nós pensamos que, tendo Cristo ao nosso lado, nada de ruim vai acontecer. Alguém pensa que, olha, eu agora sou crente, eu agora sirvo a Jesus e aí nada de ruim vai acontecer. Porque alguém pregou para mim e disse: pare de sofrer e venha para Cristo. E alguém vem para Cristo, mas quando chega no Evangelho, o Evangelho confronta a alguns embates, porque os discípulos aqui que tinha Jesus por perto, que maravilha, queridos, é quando nós temos Jesus dentro de casa. Quem é que não se lembra aqui de Marta e de Maria, que teve, recebeu Jesus dentro de casa, mas mesmo assim a enfermidade bateu na porta e aí Lázaro morreu, e aí alguém mandou chamar Jesus e Jesus não apareceu, e por certo alguém olhou e pensou: não é amigo? Não estava dentro de casa? Não foi Maria que largou tudo e se assentou aos pés dele? E agora? Por que ele não veio? Existe estes questionamentos. Você não é crente? Por que você está assim? Por que você está dessa forma? Por que você está desse jeito? Porque a sua família ainda não foi salva? Porque seu filho ainda não aceitou? Porque seu marido ainda não largou a cachaça? Ainda não largou a prostituição? Mas tem uma coisa, querido, que é que o trabalhar não é meu e não é seu, e o trabalhar é de Deus.
está no papel. Eu disse, fui promovido. Ele disse, não, mas eu dispensado hoje. O mais velho da empresa. Eu disse, ela disse, Eu olhei para ele e disse, está certo. Entrei de cabeça e disse para mim, estou saindo da mesma forma. Mas dentro do meu coração está dizendo, mas o Senhor continua aqui. O Senhor continua. Aí fui para casa. Cheguei, eu falei, tudo bom, eu disse, eu tenho para você uma coisa para me falar. Ela disse, fala. Eu disse, fui dispensado. E aí? Ela olhou para mim e disse, tudo bem. Eu disse, não, não é normal. Não. Eu fui. Estou sem emprego. Olha ali. Aquela que estava aqui dirigindo tudo. Ela olhou para mim e disse, tudo bem. Normal. Você só perdeu o emprego. Mas Jesus continua aí. Oh, glória. Mas Jesus continua no barco. Jesus continua na casa. Glória a Deus. Quem é você? Que abre essa boca, canta e eu estou aqui para fazer. E quando a adversidade bate, você continua cantando. Você continua adorando. Você continua dando glória. Eu quero saber quem veio aqui nessa noite para adorar o Senhor nessa noite. Se tem glória para dar uma glória toda, para dar uma glória. E eu quero glória para Ele nessa noite. Aleluia. Só quem vai me dar é quem? Sente. Não é só ter Jesus. Não é só ter Jesus. É saber que mesmo Ele estando presente, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir enfermidade, pode vir o que Ele é. Aleluia. A minha certeza é que Ele vai permanecer do meu lado. Terá vassoura para você. E o salmista disse uma coisa na verdade. O salmista, ele abre a boca e expressa o seguinte: se não fora o Senhor que esteja onde? Esteja onde? Ele diz, ora, diga, Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, era para derrubar, era para matar, era para perder. E por que não perdeu? Porque não foi você que fez, não foi você, não é grandão, você não é grandona, não é você que faz, tem alguém do seu lado que está operando por você. Não é só acreditar, repete comigo, é preciso crer. É preciso crer. Agora tem coragem, olha para quem está do seu lado e pergunta: você crê?
Jesus, ó, dormiram. Aí o texto diz que de repente veio uma tão grande tempestade. Uma grande tempestade veio sobre o mar. Só que tempestade ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Vento, chuva e pode até cair granizo, sabia disso? Tempestade. Em alto mar, em meio a alto mar. Sabe o que é aqui? Quando você está dentro de casa, louvando, adorando a Deus com seu marido, com o seu filho, de repente tu diz: Maria, eu vou embora de casa. Mas você vai para onde? E vê a vida. Ó, 17 anos, 15 anos, pode ver a vida. O que tu faria? Tu olha para outra, alguém está tudo bem. A enfermidade bateu na porta. Detalhe, estava orando, estava na igreja, não perdi a escola bíblica dominical, não perdi a consagração, não perdi a data da providência. Estava lá! E aí? Bateu a enfermidade na porta. Lembra da viúva? O credor bateu na porta e disse: seu marido me deve, me paga. Ela disse: eu não tenho. Próxima vez, quando eu vier, se você não tiver, eu vou levar os seus 2 filhos. O que foi que a mulher fez? Se desesperou, trancou a porta, entrou em depressão. Não. Se desesperou, foi para o lado do precipício. Não. Foi contar para todo mundo. Não. Um dos nossos erros é quando estamos passando por alguma situação, é não procurar pessoas sérias. Não procurar pessoas. E a mulher correu aqui e disse: profeta, meu marido era teu certo, temia a quem? A Deus. Só que faleceu, deixou uma dívida. E aí, o que eu faço? Querido, homem de Deus sempre tem uma palavra certa para cada momento que você está passando. Procura o homem de Deus. Quer falar para todo mundo, mas não conta para o homem de Deus. E quantas pessoas assim, dentro da igreja, sufocadas, em tempo de amanecer um desmaio, porque estão focados. Mas nessa noite eu quero dizer para você que ainda tem profeta na casa. Quero dizer para você que ainda tem homem de Deus que tem palavra. Quero dizer para você nessa noite que ainda Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Você não precisa levar tudo sozinho, não. Está difícil? Procura o homem de Deus. De mocidade lá no Boqueirinho, e estava eu em casa com a minha esposa, quase para dormir, 12h30, madrugada e meia, alguém me liga. Eu atendi o telefone, quem era? Uma liderada. Meu líder, eu disse: foi.
e já vai dar 1 hora da manhã e não tem mais carro. O senhor pode vir aqui me buscar? Me buscar? E eu pensei, não tem carro aqui. Mas é o. Eu olhei para minha esposa e agora, Patrícia, fala o quê? Ela olhou para mim e disse: eu disse, espera aí, o líder. Eu disse, espera aí, 00:30, eu vou ligar para quem? Para alguém. E liguei. Oi, fala, tudo bom? Boa noite. Quem que eu liguei? Eu te liguei. Liguei para ele. Ô, meu tio, me ajuda aqui, meu tio. Estou com uma jovem aqui da igreja que está assim, me ajuda aqui. Ele disse, apronta aí que eu vou lhe pegar. Eu disse, eu já estou pronto já. E a gente foi lá, de São Cristóvão, pegamos na bolsa, deixei na porta de casa. E quando eu olhei o namorado, estava 12 mil. Eu disse, mas rapaz, tu desse tamanho, mas eu era procura porque ele tem uma palavra. Quantos líderes nós temos aqui nessa noite da igreja? E hoje é o dia deles. Você já reparou? Quantas vezes você tem buscado eles aqui? Para conversar, para falar. A Bíblia diz que tinha um discípulo que Jesus fazia assim, ó. Encostava a cabeça no peito. Quem é você para não fazer isso? Hã? Eu já falei aqui, tem um dia que eu quase ligo o meu pastor. Faltou um triste, se der um triste eu digo para ele, pastor, estou precisando. Quase faltou um triste para ligar para ele. E quando ele estava no hospital, ele mandou mensagem, olhou para mim e disse, meu filho, o que precisar? Não tenha medo não, fala. Pastor aqui, o que precisar, fale. Eu disse, claro. O senhor é uma líder. Claro. Precisar eu vou gritar. Nem que eu estou aí no chão da sua porta aí, mas eu vou. Porque é quando veio a situação, tudo parecia normal. Olha você aqui, tudo parecendo. Aí de repente veio uma grande tempestade. E Jesus estava no barco e dormindo. Só que os discípulos, quando começaram a presenciar a tempestade, acredito eu que eles tentaram resolver por conta. Vamos dar um jeito aqui, vamos tirar a água, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas nada estava. Até que ele se arrumaram e deu um detalhe que eu fico alegre, sabe por quê? É que ninguém, nenhum deles pulou do barco. Nenhum deles pulou. Em meio a uma grande tempestade, a Bíblia vai dizer que o barco quase vai naufragar. Eles lutam, mas ninguém saiu do. Aí vem aqui. Se ninguém
saiu do mar. É tu que vai sair. É tu que vai pular. Quem está passando aqui pelo problema conhece o mar. Os discípulos que eram pescadores. Mas veio tão grande, Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra um, mas é contra quem? As hostes, contra as potestades. Aonde? Nas regiões. Não percebeu não, querido? Que as hostes espirituais estão todos os dias combatendo contra você, açoitando a sua vida, a sua família. Minha pergunta é: vai continuar no barco ou vai pular do barco? A escolha é sua. Só que aqui ninguém saiu do barco. E eles não vão tentar resolver, mas não conseguiram. Olha a preocupação deles. Tentou, não conseguiu. Aí alguém disse: espera aí, rapaz, vamos chamar Jesus. Vamos lá guardar ele. Vamos chamar ele. Alguém foi lá na porta do barco e disse: Senhor, mestre, acorda! Esse texto aqui está escrito nos 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. E alguns vão dizer: o Senhor não percebe, não te dá, que estamos a perceber. Eles foram lá e chamaram Jesus. Nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas lutas, quem é que você chama? Quem é que você pede ajuda? Quem é que diz: esse eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século? O mesmo que falou disse assim: eu irei, mas eu rogarei ao meu Pai, e ele enviará outro Paracleto, outro da mesma espécie. Ele vai enviar quem? Um Consolador. E ele ficará conosco. Aí a Bíblia faz uma citação linda dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus que habita em vós não é proveniente de nós mesmos, mas é proveniente de Deus. O que temos aqui? Alguém que está disposto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. No maior agonia de desespero, eles foram e acordaram Jesus. Mestre, acorda! Estamos a perecer. Só que eles estão desesperados. Só que Jesus, quem é que em meio à tempestade está dormindo? Não entendeu? O salmista diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. E o mesmo que disse isso, ele falou: por que se abate
qual é o vento que está soprando, eu não sei qual é a tempestade que está te assolando, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a prova, mas eu quero dizer nessa noite que o medo que está no barco é o medo que está aqui nessa noite, e a palavra dele é vento, acalma-te. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a dificuldade, irmão, que está passando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Muda as estratégias. Muda as estratégias. Não é com o seu braço. Não é com a sua força. Mas é no querer dele. Quando a nação de Israel saiu do Egito, deparou-se com um grande mar vermelho. Fica de pé, pode ver. E a Bíblia vai dizer para nós que os inimigos vinham atrás. E Israel observou que atrás não vinha quem? Os inimigos. Na frente, um grande mar. E então eles clamaram: Moisés, nos trouxe aqui para morrer no deserto. Moisés, espera aí que eu vou falar com quem mandou a gente sair do Egito. Oh, líder com uma palavra. Vamos chamar, eu vou falar com aquele que nos tirou do Egito. Moisés foi lá e disse: Ei! Atrás vem os inimigos e na frente está o mar. E aí? Qual foi a palavra que Deus disse para Moisés? Quietai-vos. Pega na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Só pega na mão dele. Olha aqui o portal. Repete comigo. Deus disse. Olha para mim. Pega na mão dele, olha para mim. Isso não é melhor. Deus disse. Aquietai-vos. E sabei. Mas tem uma coisa, que é, se prepara para a chegada do outro.